Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós temos mais um vídeo de indicações de materiais que chegaram recentemente para nós. Alguns deles você já está vendo, se não totalmente, em partes aí. Mas antes de nós darmos uma olhada nesses materiais, eu quero convidar você, curte o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Não deixe de dar uma olhada na descrição deste vídeo, nos nossos canais parceiros, né? Vamos formar aí uma rede de canais para a glória do nome do Senhor Jesus. E também aqui na descrição no vídeo, no primeiro comentário, links para adquirir os materiais que nós vamos estar mostrando no vídeo. E caso você deseje adquirir e adquirir nesse link, você estará ajudando para o crescimento deste canal. Vamos lá então? Primeiro livro que chegou para nós essa semana, o primeiro livro que nós queremos falar, este aqui, O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, né? Do Bibotalk, uma publicação da Thomas Nelson. Olha só o que diz aqui a contracapa do livro para você ter uma noção. O Deus cristão não pode ser domesticado. Uma tentação constante que cerca a vida cristã é a inversão do chamado. A presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho e me seguir em meus planos e sonhos. Essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Mas e se Deus derrubar o meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? Olha só, é justamente a capa, né? Se ele derrubar o meu sorvete, ele deixa de ser fiel? Claro que não. Às vezes ele só quer chamar a minha atenção para o caminho certo. Eu já testemunhei gente adulta se comportando como criança, por não ter a vida que pediu a Deus. Pediu errado. Neste livro, apresento o caminho do discipulado, o caminho para, abre aspas, sonhar, fecha aspas, o que Deus já planejou. Muito legal. Olha, meus irmãos, esse livro aqui é um livro formato compacto, tá? Ele mede 12 por 18, ele é capa dura, tem esse relevo aqui na capa, muito legal, tá? A beira dele é nesse lilás, bem legal, a beira pintada. Tem o fitilho para você fazer a marcação. Na realidade, eu até usei os meus tradicionais papeizinhos para marcar, né? Mas ele tem o fitilho que eu estou abrindo aqui para mostrar para você, tá? Qual que é a tônica do livro, irmãos? Antes de eu abrir ele para mostrar. É um livro que foi produzido para mostrar que nós não temos que buscar a nossa vontade para servir a Deus, mas buscar a vontade do Senhor para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. É um livro que é contra a teologia da prosperidade, né? Triunfalismo. Nas palavras do Bibo, né, a teologia good vibes, aquela que produz bons sentimentos e bons pensamentos, né? Contra o que ele chama de teologia da Xuxa, né? Lembrando, né, o Lua de Cristal, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Não é assim que funciona. Infelizmente, esse tipo de teologia, esse tipo de mensagem tem aos poucos se infiltrado até em igrejas tradicionais, em igrejas clássicas no nosso país. E isso é muito perigoso. Como está dito ali na contracapa, nós precisamos encontrar o caminho do discipulado, em que nós servimos a Deus, em que nós seguimos as pisadas do Mestre e a vontade dele para a nossa vida. Procuramos então a Deus e perguntamos para ele: Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Qual é o teu propósito para a minha vida? É assim que deve funcionar e essa é a tônica do livro, né? O Bibo até comenta, eu não me recordo agora se num vídeo ou num story no Insta, ele comentou que ele vem trabalhando nesse projeto há bastante tempo. No início estava num tom muito amargo, muito azedo, e ele foi trabalhando, né, a mensagem do livro para que tivesse numa linguagem ideal, adequada para publicação. Um livro curto, tem 160 páginas, a identidade visual dele ficou nota 10. Tem o endosso aqui do Paulo Lom, Victor Fontana, Davi Lago, Lipão, né, que é pastor da igreja onde o Bibo congrega, a Onda Dura, e do Diego Bittencourt. Né? A folha é uma folha um pouquinho mais grossa do que o normal, folha amarelinha, bem gostosa de ler, que é a dedicatória, que ele dedica aos filhos dele, né, para que sejam sempre discípulos de Jesus Cristo. Aqui o sumário, então agradecimentos, prefácio e introdução. A Fábrica de Sonhos, ou a Teologia da Xuxa. Crucificando os sonhos de um discípulo, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? A oração de um discípulo, considerações finais e referências bibliográficas. Então, aqui os agradecimentos, tá?
prefácio. E tudo nessa tônica, Maurício Zagari, editor e escritor. E aqui a introdução, quem é o seu Deus? Né? Eu dei uma lida aqui na introdução do livro. Né? Então ele fala do Deus do toma lá da cá, que tem sido criado na mente de muitas pessoas. Né? Versículos que têm sido usados erroneamente para propagar essa mensagem de um Deus que pode dar tudo o que nós queremos, de um Deus que faz a nossa vontade, de um Deus que nós estamos consumindo ao invés de servir, né? Em que a igreja é um mercado, é um shopping, é um local onde a gente faz um fast food. Então a tônica do livro é resgatar o discipulado, o pensamento de que Deus é Senhor e Rei, e nós somos seus servos e seus súditos, que nós temos que nos sujeitar à vontade do Senhor. O próprio Cristo disse, né, quando estava às portas da cruz, Senhor, passa de mim esse cálice se for possível, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. Então essa é a tônica do livro, um livro que eu recomendo a leitura, né? Eu já li algumas páginas, estou gostando bastante, né? Parabéns ao Bibo aí e toda a equipe envolvida. Segundo livro, indicação do nosso amado irmão Josuka, do canal Teologia de Tudo Um Pouco, canal parceiro nosso. Qual o caminho das Assembleias de Deus? Amor para todos ou somente para alguns? O cerne do que está errado com o calvinismo, de Jerry L. Walls, né? Jerry Lee Walls. Um livro curto, 128 páginas. Ele tem o prefácio, como você está vendo aqui, de Byron DeCloos, foi presidente do Seminário Teológico das Assembleias de Deus por mais de 15 anos. Tá? Ele tem esse brilho na capa, tem as abas aqui para fazer a marcação, que são muito boas. Tá? Folhinha amarelinha, letra confortável. Eu dei uma lida aqui em algumas partes. Então, irmãos, eu quero destacar alguns pontos da leitura que eu já fiz aqui. Né? Então, olha só. Aqui, o Byron DeCloos, o presidente do Seminário das Assembleias de Deus até 99 a 2015, ele coloca aqui o porquê de muitas pessoas estarem adotando ou simpatizando com o calvinismo dentro das igrejas pentecostais, maiormente a Assembleia de Deus, né? Uma elevada percentagem de estudos bíblicos e professores de teologia na educação superior da Assembleia de Deus receberam sua formação em instituições que estão enraizadas na tradição reformada. Isso aqui é uma observação que ele faz lá nos Estados Unidos. Autores reformados são prolíficos, né? Ou seja, produzem bastante e predominantes em estudos teológicos. Líderes jovens e emergentes gravitam ao redor da influência de modelos de líderes populares que são, na maior parte dos casos, reformados e modernos, né? E eu achei interessante uma coisa aqui na introdução, que nós já vamos ver, eu quero mostrar antes o sumário aqui, então. Agradecimentos e introdução, capítulo 1, o amor de Deus, o ponto cego do calvinismo. Capítulo 2, Deus ama alguns, mas não todos. Capítulo 3, uma oferta irresistível para alguns, mas impossível para outros. Capítulo 4, a lógica básica da questão. Capítulo 5, o amor calvinista por todos. Capítulo 6, teologia de amor verdadeiro. Conclusão e para leitura adicional. Aqui ele faz os agradecimentos, né? O professor Jerry Lee Walls, né, que é um acadêmico, um professor, né, universitário, ele não é calvinista, e ele esteve aqui no Brasil em 2015 para uma série de palestras, né, e especialmente por uma conferência realizada aí pela editora Reflexão, tá, que é a editora que publica este material, e ele percebeu na conversa aí com o pessoal da editora e na observação dele que o livro, né, que já estava incipiente em outros materiais, em outros eventos que ele participou, já estava incipiente nessa ideia do livro, ele merecia sim ser publicado, né? E na introdução, irmãos, ele vai trazer aqui estatísticas, né? Pastores pentecostais que se identificam como calvinistas ou reformados lá nos Estados Unidos, certo? Uma pesquisa de 2010 que mostrava que mais de 30% se identificavam dessa maneira, tá? E também, irmãos, ele vai citar aqui um documento de fé da Assembleia de Deus Americana, né, da Assemblies of God, que é um documento de posição teológica, né, que não havia nada que excluía os calvinistas do ministério, né? Até ele cita aqui Roger Olson, a expressão de Roger Olson. Então, irmãos,
fazer a menção a esse livro aqui em maneira alguma é uma ofensa aos nossos irmãos calvinistas, mas eu acho que nós temos que ser honestos e sinceros e pensar o seguinte. Por exemplo, como eu faço parte da Assembleia de Deus, né? Inclusive sou obreiro na Assembleia de Deus. Nós temos uma declaração de fé que nós subscrevemos. A nossa declaração de fé, ela é, soteriologicamente falando, armínio-wesleyana, né? Ela tem então essa influência, ela tem esse caráter wesleyano e arminiano, né? Então ela não tem nada de calvinista na sua soteriologia, nossa declaração de fé. Como eu, né, que sou um obreiro e que sou membro também da Assembleia de Deus, posso permanecer na Assembleia de Deus se eu sou calvinista, se o que eu creio falando de salvação, que é o tópico mais importante da teologia sistemática, se não é o mais, é um dos top, né? Que é um tema primário da teologia, uma crença primária, muito importante, vou conseguir congregar na Assembleia de Deus sem ter conflito com os meus outros irmãos, né? É um ponto a se pensar, tá? Então é um livro muito interessante. Ele vai falar que ele teve também numa livraria que pertencia, né, a uma igreja pentecostal, e que ele viu mais livros de teólogos calvinistas reformados do que arminianos, né? Graças a Deus tem editoras que estão trabalhando na contramão disso, né? A editora Reflexão é uma, né? A editora Carisma é outra, e temos outras editoras aí. Eu acredito que aos poucos até a CPAD está se despertando para isso, tá? Muito bem, essa é a tônica do livro, você viu aí, tá? Letra bem confortável, um livro pequeno, 128 páginas, aquela leitura para você fazer numa sentada. E agora os próximos livros eu vou apresentar mais de maneira panorâmica, tá? Chegou para nós esse aqui, Bernardo Shaw, O Enredo da Salvação, Presença Divina, Vocação Humana e Redenção Cósmica, né? Bernardo Shaw, que é doutor em teologia, é professor do Seminário Teológico Servo de Cristo, lá em São Paulo, tá? Ele escreveu este livro. Na realidade, este livro inicialmente era uma série de 20 ou mais sermões sobre o enredo da salvação, né? É um livro de teologia bíblica. E eu gosto desse tipo de literatura. É um livro mais curto, né? Os livros de teologia bíblica geralmente são grandes, né? São uns tijolinhos, né? Eu tenho alguns aqui, tô olhando para minha estante, tô vendo alguns aqui, mas eu também gosto daqueles que são para você ler de capa a capa, para você ler a maior parte deles e para você fazer uma consulta bate-pronto, e esse é um deles, tá? Então ele vai trazer aqui a teologia bíblica em 20 capítulos, 4 partes. Achei bem interessante. Da criação a Israel, do Sinai ao exílio, do nascimento à ressurreição de Jesus, do sepulcro vazio à Nova Jerusalém. Pouco mais de 200 páginas, folha amarelinha, tá? Um livro assim que a diagramação dele, eu acho que o mundo cristão podia ter caprichado um pouco mais aqui, fazer uma coisa mais viva, mais moderna, né? Eu acho que merecia. Até porque o Bernardo usa aqui uma linguagem que não é uma linguagem tão pesada, tão teológica, né? Então, eu acho que merecia, né, uma diagramação mais moderna o livro, mas enfim, o conteúdo, pelo que eu olhei, né, eu olhei poucas partes aqui, é um conteúdo muito bom, certo? Vamos lá. Prosseguindo mais uma indicação aqui, este livro aqui, irmãos. Que livro fantástico! O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, Introdução ao Mundo Conceitual da Bíblia Hebraica, de John H. Walton. Edições Vida Nova, um livro que tem mais de 400 páginas, naquele formato maior, tal como o livro anterior, naquele formato maior, tem as abas para fazer a marcação, tá? Dr. John Walton, que é PhD, né, pelo Hebrew Union College, professor de Antigo Testamento, coautor do Comentário Histórico-Cultural do Antigo Testamento. Irmãos, eu gostei muito, tá, deste livro, estava na minha lista, estava na minha mira e ele chegou, tá? Folha branquinha, mas é uma folha um pouco mais grossa do que o normal. Você pega o livro e sente que ele é um pouquinho mais pesado do que um livro dessa espessura aqui, que a folha tem a gramatura um pouco maior, né? Não tão grossinha quanto a do livro do Bibo, o primeiro que eu apresentei, tá? Mostrar para vocês aqui o sumário. Então, primeira parte são os estudos comparados, história e métodos, estudos comparados, ambiente acadêmico e teologia. Segunda parte, literatura do Antigo Oriente Próximo, um resumo dessa literatura. Terceira parte, religião,
os deuses, templos e rituais, religião do Estado e religião da família. Quarta parte, cosmo, geografia cósmica, cosmologia e cosmogonia. Quinta parte, pessoas. Então aqui ele divide de uma maneira muito interessante. Entendendo o passado, então há 2 capítulos, origens e papel dos seres humanos e historiografia. Agora enfrentando o presente, ele vai dividindo por eras de tempo. Orientação para a vida, adivinhação e vaticínios. Contexto de vida, cidades e realeza. Diretrizes para a vida, lei e sabedoria. E aqui, meditando sobre o futuro na Terra e depois da morte, comentários finais, um apêndice dos deuses individuais e aqui uma parte final bem grande aqui com bibliografia, índices, né? 4 índices aqui, passagens bíblicas, estrangeiras, palavras estrangeiras, textos antigos e índice remissivo, tá? Muito legal, tem um material especial esse livro aqui, isso é muito interessante. Eu quero mostrar para você aqui fotos, tabelas, análises comparativas, isso é muito legal, tá? Eu vou dar uma folhada aqui só para você ver. Aqui, ó, a gente folhando o livro, isso é muito legal, esses elementos que tornam mais agradável a leitura. Fotos, tá? Tem fotos quadros das análises comparativas. Mais quadros. Foto. Então é um livro ilustrado. Isso ajuda você, a ilustração ajuda você a aprender o significado, tá? Várias fotos. Eu tinha passado aqui no folhear numa tabela, né? Aqui, ó, um outro quadro que tem uma tabela. Fotos. É show, irmãos. Esse livro aqui ele vai dar um panorama do pensamento, do background, como costuma ser dito, né? Uma tabela. Retórica da realeza na Bíblia no Antigo Oriente Próximo. Ele vai dar um background, um pano de fundo para o mundo do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, né? Show de bola. Muito bom esse livro, tá? E por fim, chegou para mim O Arrebatamento de John Walvoord, Fundamentos da Escatologia Pré-Tribulacionista. E você pode estar pensando, você que acompanha o canal, mas de novo, irmão Guilherme, no vídeo anterior de indicações você já trouxe um livro que você já tinha vídeo, que é o Por Quem Cristo Morreu, da Carisma. E este não é mais um livro da Carisma que você está mostrando de novo. Calma, eu explico. Logo depois que eu fiz o vídeo deste livro aqui, o meu pai pediu para mim o livro, porque eu não havia feito marcações nenhuma no livro para dar de presente para o pastor dele de aniversário. E eu não pude recusar, é meu pai, né? Então, até eu conseguir adquirir de novo, né? Eu demorei um pouquinho e tá aqui o livro do John Walvoord, O Arrebatamento, que eu vou ter o prazer de, junto com você, abrir ele aqui se eu conseguir, né? Ó, deu certo, ó. Veio bem embaladinho com plástico. Eu recomendo esse livro. Se você é pré, se você é pós, se você é mid, se você é pré-ira, eu recomendo esse livro, porque John Walvoord foi um dos gigantes do seminário de Dallas, um dos gigantes do pré-tribulacionismo, e vem com esse marcador de página fenomenal, o que a editora Carisma tem feito aí no segmento editorial evangélico, né? Uma letra que não é uma letra pequena, folha amarelinha, show de bola, vem com a aba para você fazer a marcação. Meus irmãos, muito bom esse livro, eu já mostrei, temos vídeo aqui no canal. Meus irmãos, eram essas 5 indicações, foram esses materiais que chegaram para nós depois do último vídeo que gravamos, tá? Eu vou botar eles aqui na ordem, tá? E assim nós vamos encerrar o vídeo e fica aquele convite. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, olha na descrição nossos canais parceiros e procura lá e se inscreve neles. E também aqui o link para adquirir esses materiais. Adquirindo através desse link, você ajuda o canal. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.